Bem-vindos ao EvoluTioCast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no EvoluTioCast e a jornada começa agora. Você certamente já teve uma conversa que te marcou para sempre. Não por causa do que te disseram, mas por causa do que te perguntaram. Ou talvez por como te ouviram. Seja bem-vindo ao EvoluTioCast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Eu sou Gustavo Ian, mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento. Se você não me segue ainda nas redes sociais, não perca tempo. Todas as minhas redes sociais são @GustavoIANN. Conheça um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Vamos nessa. O encontro com a pergunta certa. Em um dos momentos mais confusos da minha vida, saindo de um ciclo de relacionamento frustrante e insatisfeito no trabalho como executivo, um mentor me olhou nos olhos e perguntou: Gustavo, o que você está evitando sentir? Para quem não me conhece, por muito tempo eu evitei sentir, deixar que as minhas emoções fossem vistas pelos outros. Foi um trabalho muito grande por parte da minha psicóloga para que eu pudesse de fato equalizar de fato, sentir, demonstrar de forma assertiva. E logicamente que nesse processo eu acabei me apaixonando e virando um amante da inteligência emocional. Aquela pergunta, naquele momento, me atravessou como um raio na minha cabeça. Fez tanto barulho na minha cabeça que não era só sobre o que eu queria fazer, era sobre o que eu precisava de fato encarar. Naquele momento, eu percebi que a qualidade das respostas da minha vida estavam diretamente ligadas à qualidade das perguntas que eu fazia para mim mesmo. E a escuta ativa não é apenas ouvir, é acolher o outro com presença, com intenção, com propósito. E nesse momento, quem precisava ser acolhido era eu. Afinal de contas, falar é comum, ouvir é raro e perguntar com intenção, atualmente, eu posso caracterizar como revolucionário. São poucas pessoas que, através de perguntas, conseguem fazer você pensar de forma extraordinária sobre a tua vida. Normalmente nós temos, principalmente depois do advento da internet, pessoas que simplesmente apontam o dedo, pouco ouvem e muito menos perguntam. Assim funciona a vida real. Ter pessoas que saibam fazer perguntas inteligentes são um grande diferencial. Eu vou te explicar um pouquinho do poder das perguntas. E eu quero que você reflita, afinal de contas, fique tranquilo que no final desse episódio nós temos algumas perguntas poderosas que poderão mudar a forma como você vê a vida. Beleza? Fica aí. Vamos lá, o poder das perguntas. O que de fato no nosso cérebro acontece? Algumas áreas no nosso cérebro são ativadas através da reflexão, da criatividade e da mudança. Essas áreas, elas desarmam algumas resistências e nos convidam, ou melhor dizendo, convidam o outro a pensar, a ter um novo insight. Quando nós fazemos uma reflexão ou perguntas inteligentes a nós mesmos, nós nos convidamos intrinsecamente à reflexão, a novos insights. E quando a escuta com atenção, a escuta plena, ativa o córtex pré-frontal e fortalece vínculos emocionais. O que é o córtex pré-frontal? Só para a gente trazer aqui um pouco mais de luz
a essa parte técnica. O córtex pré-frontal é responsável pela área ali de planejamento, de regulação. Então, esses vínculos emocionais, eles são fortalecidos através, muitas vezes, de uma redução de reatividade e, principalmente, aumento da empatia. Mas é óbvio que nós temos alguns obstáculos para isso. A começar pela escuta passiva. O que é a escuta passiva? Em linhas bem diretas. É quando a pessoa ela ouve esperando a vez dela de falar. Essa escuta passiva, ela nitidamente trabalha uma reatividade, porque você começa a pensar em como responder e não em como ouvir e ajudar o outro, ou ouvir e ajudar a si mesmo. Outro obstáculo bastante comum são as perguntas fechadas, que não trazem tanta reflexão. São perguntas superficiais ou com algum julgamento já embutido. Evitar essas perguntas faz com que você tenha alguns benefícios importantes. Tá? Benefícios esses que nós podemos citar, por exemplo, melhor relacionamento pessoal, profissional, aprofundamento de autoconhecimento, uma vez que você trabalha de forma mais holística para aquilo que você tem se perguntado e, principalmente, você consegue, de fato, acelerar as mudanças reais. Eu brinco com algumas pessoas que ninguém muda ninguém, mas boas perguntas fazem com que você tenha uma mudança comportamental da outra parte. Então, é importante, muitas vezes, você trazer a pessoa para a autorreflexão. E quando eu falo ninguém muda ninguém, é justamente isso. Quando eu pergunto, a pessoa chega à conclusão de que ela está errada. É muito mais fácil e muito mais efetivo, empático, se você trouxer perguntas para que ela reflita sobre aquilo que tem acontecido, do que você ficar apontando o dedo para o erro dela. Pense sobre isso. Vamos nessa então. Ferramenta prática de hoje. Essa ferramenta de hoje, ela consiste basicamente em 5 perguntas e uma técnica de silêncio, beleza? Vamos às perguntas primeiro e aí você vai entender na ferramenta. Primeira pergunta: o que você está sentindo de verdade? Segunda: o que você está tentando encarar? O que você está evitando encarar? Beleza? Terceira pergunta: o que você precisa perdoar em si mesmo ou até mesmo no outro? Quarta pergunta: qual verdade você tem medo de admitir ou medo de encarar? E por último, o que você faria se soubesse que não poderia fracassar? São 5 perguntas importantes que fazem a gente refletir sobre como a gente tem levado a vida e principalmente sobre para onde nós queremos ir, para onde nós estamos conduzindo a nossa vida agora. A técnica dos 3 silêncios é basicamente, primeiro, o silêncio do julgamento interno. O segundo, a vontade de responder rapidamente, que entra ali a escuta passiva, que eu falei com vocês anteriormente. E em terceiro, o silêncio da mente. O que é esse silêncio da mente? De forma mais didática, é quando você decide escutar o seu corpo inteiro. Um exemplo de escuta, de silêncio da mente, pode ser, por exemplo, a meditação, tá? Então, é uma excelente ferramenta de silenciar a sua mente. E dessa vez, eu literalmente tive que anotar a frase de efeito, porque eu fiquei com medo de eu esquecer ela. Então vamos lá. A frase de efeito é: perguntas são chaves, escuta é o cofre e transformação acontece quando os dois se alinham. Pegou a frase de hoje? Ó, vamos lá. Perguntas são chaves, escuta é o cofre e transformação acontece quando os dois se alinham. Pô, se você não conseguiu visualizar um cofre sendo aberto, você tá de sacanagem. Bom, se você quer aprofundar a sua comunicação, desbloquear a sua escuta e desenvolver inteligência emocional de verdade,
Participe da minha mentoria de desenvolvimento pessoal e da nossa imersão de inteligência emocional. Acesse lá www.gustavoinn.com.br e tenha mais informações. Esse foi o nosso Evolutioncast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Lembre-se, evoluir é nossa única opção.